The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, o meu nome é André Antunes. Eu vou dar início então ao webinar sobre a apresentação das novidades da versão 2016 até ao PATS-D. Antes de iniciar, antes de mostrar as novidades que vêm no PATS-D da versão 2016, ou até ao PATS-D da versão 2016, vou querer falar um pouco sobre o que é que aconteceu na versão 2015, ou como é que as atualizações se processam para o software SIP. E como para quem já é utilizador do nosso software, sabe que o programa é atualizado através de patches. De qualquer forma, as atualizações dos sistemas operativos, bem como a utilização ou a evolução do próprio hardware dos computadores, obrigam sempre que haja da parte da SIP uma revisão do código, uma constante revisão do código do programa. E estas melhorias internas que ocorrem nos programas normalmente não são publicadas nas novidades dos patches, mas que por si só efetivamente justificam uma atualização do programa por parte dos utilizadores. Relativamente à versão 2015, a versão 2015 teve, durante a sua vida útil, 13 patches, ou seja, teve 13 revisões de versão. Neste caso, sempre que um utilizador adquire um programa, neste caso adquire uma versão, a vida útil dessa versão acabará por ser um ano. Durante esse ano, as atualizações do programa são gratuitas e são lançadas efetivamente novidades e melhorias. Relativamente também aos 13 patches que surgiram na versão 2015, resumindo, ou seja, a versão 2015 lançaram-se 123 novidades, ou seja, 123 alterações ao programa e novidades, e 7 novos programas, ou seja, durante a versão 2015 foram lançados o programa SIP-Term Reloads, o programa SIP-Term ISO 10211, ou seja, o cálculo das pontes térmicas lineares por elementos finitos, mas como programa independente. Relativamente a melhorias ou módulos novos, surgiu por Arquimedes o Plano de Segurança e Saúde, os pormenores construtivos de reabilitação energética, surgiu também um novo programa que é o SIP-Term ISO 13788, que será o programa de condensações, e surgiu também um novo programa de SIP-ITED, relativamente à terceira versão do manual ITED. Surgiu também um novo módulo, que foi a orçamentação e medição de modelos de Revit. Resumindo e concluindo, relativamente então, sempre que é lançada uma versão, e eu hoje vou falar sobre as novidades até ao PATS-D, ou seja, da versão 2016 até ao PATS-D, ou seja, para a versão 2016, para além destas novas funcionalidades que o programa traz, surgirão efetivamente até à versão 2017 muitas mais novidades. Ou seja, para todos os efeitos, efetivamente, no lançamento de uma versão, não está condensado todas as novidades que vêm nessa versão, ou seja, essa versão tem uma vida útil então de um ano e durante um ano o programa será trabalhado e irão surgir efetivamente novos módulos, novos programas, novas melhorias. Relativamente então às novidades até ao PATS da versão 2016, eu vou abrir aqui o SIPCAD. Vou começar por editar um pilar. Ou seja, na edição do pilar, esta janela tem uma configuração nova na versão 2016, ou seja, e com este aspecto novo surgem aqui 3 novos comandos, ou seja, na edição de pilar, que será a possibilidade de editarmos o coeficiente de rigidez axial de um determinado pilar, permitindo aqui nestas opções, ou seja, isto ficou organizado desta forma. Há aqui uma novidade bastante interessante que é perdão, nós podemos editar o recobrimento de um pilar só, ou seja, podemos no pilar P1
editar o recobrimento e colocar um recobrimento com uma espessura diferente de todos os outros elementos da estrutura. No caso deste pilar, por exemplo, tiver uma classe de exposição diferente dos restantes pilares da nossa estrutura, e poder alterar também o valor da resistência do betão para este determinado pilar. Ou, neste caso, podermos editar aqui os valores ou reduzir a resistência do betão para este determinado pilar. Outra novidade que surge com o CIP-CAD e o CIP 3D será, no caso da edição da geometria do pilar, esta janela é completamente nova, ou seja, nós podemos na mesma, como aconteceu na versão 2015, colocar um pilar retangular ou um pilar circular. Na colocação de pilares metálicos, aqui acaba por haver a importação da janela do CIP 3D, ou seja, nós podemos colocar aqui perfis de aço laminado, composto, aço informado, e depois selecionar qual é a seleção de perfil que nós queremos ter aqui. Mas basicamente será aqui as opções que tínhamos do CIP 3D transposto para o CIP-CAD. E outra novidade que surge também será a colocação de secções mistas, ou seja, nós agora no CIP-CAD temos a possibilidade de colocar perfis metálicos com betão armado, ou seja, um perfil metálico embebido num pilar de betão armado. Neste caso temos várias possibilidades: pilar retangular com perfil embebido, tubo retangular com as chapas de aço laminado cheio de betão, tubo retangular de aço informado cheio de betão, tubo quadrado de aço informado cheio de betão, e pilar circular com pilar embebido e tubo circular de aço informado cheio de betão. Para a definição destes elementos será muito simples, ou seja, nós selecionamos, por exemplo, um pilar retangular com perfil embebido, em que colocamos qual a dimensão que pretendemos e a partir daí fazemos uma seleção de perfil e podemos selecionar desta forma. Isto é particularmente útil, por exemplo, em reabilitação, ou seja, que nós queremos fazer um reforço de um pilar metálico que existente em obra e queremos fazer o reforço desse elemento considerando depois uma secção de betão, e o programa vai então entrar em conta com o perfil metálico e vai calcular a armadura na parte de betão armado. Outra situação seria, por exemplo, colocarmos um perfil tubo retangular de chapas de aço laminado cheio de betão, em que poderíamos então definir o tubo de aço e colocar também um perfil metálico embebido. Ou então seria a mesma situação, ou seja, nós podermos ter um pilar a betão armado em obra e querermos reforçar com chapas metálicas. Eu vou aqui cancelar. Em entrada de vigas, ou seja, ainda nas novidades do CIP-CAD. Surge então aqui uma opção nova nas vigas inclinadas, ou seja, aqui neste comando vigas inclinadas, para além de podermos acrescentar uma viga inclinada simples e uma diagonal de travamento que já existia na versão anterior, surge agora a possibilidade de se adicionar contraventamentos em V. Neste caso, nós temos a possibilidade de colocar Vs concêntricos invertidos e V excêntrico. Neste caso, eu vou considerar aqui, por exemplo, um perfil, um IPE 200, por exemplo, em que vou colocá-lo do piso 1 até ao piso 2. Neste caso, um V concêntrico, fazia acrescentar. Para mim, então, aqui no pilar P4, no pilar P8, e vendo o 3D da obra, tínhamos então aqui a colocação de um perfil. Por exemplo, para este lado, nós voltaríamos ao comando de contraventamentos em V, considerava agora V concêntrico invertido, podia introduzir então um perfil daqui, aqui, e depois, por exemplo, aqui no piso de baixo, outro contraventamento em V, neste caso excêntrico, com o comprimento da ligação, vamos supor, com 1 metro, e fazia acrescentar e colocaria aqui por baixo do outro que já tínhamos introduzido anteriormente. E olhando então aqui o 3D, temos então as três possibilidades dos contraventamentos em V.
Temos então aqui o contraventamento em V, invertido, e aqui o excêntrico com 1 metro de distância entre os perfis. Bom, então esta novidade é algo a acrescentar ao que já existia relativamente a vigas inclinadas e contraventamentos, e será particularmente útil, efetivamente, para resistir às ações horizontais que possamos estar a introduzir na nossa estrutura. Outra novidade que surge na versão 2016. Eu vou abrir aqui esta obra calculada. Ou seja, vamos ter grandes alterações à tabela de edição dos pilares. Eu vou aqui editar um pilar, neste caso o pilar P1. De referir que estas alterações surgem para a norma Eurocódigo, em que, e passarei então a mostrar, nós podemos, para quem já calculava pelo Eurocódigo, já está um pouco familiarizado com esta tabela. Existem novidades na tabela na edição de pilares, na versão 2016, ou seja, nós podemos, e para além destas opções que já existiram na outra versão, localizar, rearmar o agrupamento, rearmar tudo, ver a premização de um pilar, por exemplo, nós temos aqui o pilar P1, temos aqui a premização, conseguimos ver a premização deste pilar, a vista 3D de um determinado pilar. Estas opções que vêm da versão 2015 passam para a versão 2016 também, mas na edição de pilares, ou seja, neste caso, na edição sobre a tabela, é possível agora editar-se as armaduras transversais aqui diretamente, ou seja, nós podemos selecionar aqui a armadura transversal e na versão anterior, na versão 2015, o programa iria colocar uma armadura transversal relativamente às configurações que existiam na tabela, ou seja, relativamente ao número de diâmetros de varões que existiam nas faces, nos cantos, etc. Iria haver aqui uma série de configuração de armaduras transversais que o programa poderia utilizar. Na versão 2016 temos então a possibilidade de desenharmos diretamente qual é que é a armadura que pretendemos. Editar a que o programa já colocou, eliminar o que o programa já colocou e depois introduzir diretamente. E a partir daí fazermos então a verificação dessa alteração. Ou então, de qualquer forma, podemos também importar uma destas disposições que já vem da própria tabela do programa. Outra alteração que surge na versão 2016 acabará por ser a possibilidade de se editar os comprimentos de amarração e de emenda. Ou seja, nós podemos premir neste ponto, editar qual é que é o comprimento da emenda, o comprimento da amarração, e existe aqui também outra situação que será a percentagem de varões sobrepostos. Ou seja, nós podemos, por exemplo, colocar aqui 50% nas faces opostas e colocar aqui um deslocamento de 1 metro. Ao fazermos aceitar e ao visualizarmos aqui a premização da armadura, nós podemos ver que fizemos com que a armadura, 50% da armadura, viesse amarrada a 1 metro do apoio do pilar. Ou seja, no caso de querermos fazer amarrações fora da zona dos apoios dos pilares, por causa de alguma necessidade de disposição da armadura relativamente ao sismo, etc., há essa possibilidade através aqui da edição direta sobre a própria tabela. E existe também outra alteração que será mostrar as zonas de densificação. De qualquer forma, voltando à situação inicial, gostaríamos então permitir na mesma opção e colocarmos ali outra opção. Mostrar as zonas de densificação será aqui algo que eu irei mostrar a seguir, porque isto é necessário alterar sobre o quadro de pilares. E então, a maior alteração que há aqui no quadro de pilares, efetivamente, ou na edição de pilares, é a edição sobre o quadro de pilares, ou seja, a partir desta versão, nós podemos fazer edições diretamente sobre o quadro de pilares. Ou seja, existe aqui muitos comandos novos. O localizar um pilar permite-me escrever qual é que é o pilar que eu procuro e o programa vai
colocar uma cor sobre o agrupamento onde pertence esse pilar, ou sobre o pilar, se ele não estiver dentro do agrupamento. Os filtros são também muito úteis, porque nós podemos ter um quadro de pilares muito grandes e podemos filtrar por plantas ou filtrar agrupamentos e dizermos o que é que queremos ver, o que é que não queremos ver, de forma a conseguirmos arranjar o quadro de pilares sem que ele seja muito extenso. Podemos unir, ou seja, temos este agrupamento do P2, P3, P4, P6, P8 e P13 que o programa agrupou automaticamente. Eu posso unir este agrupamento com outro pilar, por exemplo, poderia agrupar este pilar com este pilar, ou estes dois. O programa vai-me colocar em amarelo quais são os pilares que podem ser editados, ou seja, vou, por exemplo, para mim nestes dois, clicando com o botão direito do rato, passamos a agrupar estes dois, automaticamente passou ali a nível de verificação alguma coisa a não verificar, sim, porque o nosso P7 tinha uma armadura superior a este agrupamento que nós estamos a fazer. Claro que depois nós, ao fazermos a verificação, podemos ir verificar o porquê de um pilar ou vários pilares deixarem de verificar após a nossa união. Podemos então depois dividir, ou seja, terminando aqui, podemos dizer que queremos deixar que o P7 novamente faça parte deste agrupamento, ele volta a sair deste agrupamento e a passar aqui para o P7, ele continua a não verificar, porque houve uma alteração à sua armadura. Salvo erro, este pilar tinha aqui 4 ferros 16, neste caso ficou com 4 ferros 12, não irá cumprir. Modificar, queremos a possibilidade de podermos modificar, ou seja, selecionar pilares que desejam alterar a outro grupo, ou seja, retirar pilares deste agrupamento e colocar noutro agrupamento. O igualar permite-me igualar um agrupamento com outro, ou seja, neste caso igualar tudo. Mas podemos igualar dados também, ou seja, podemos copiar os dados de geometria, os dados da armadura longitudinal ou os dados da armadura transversal deste agrupamento e copiá-lo para o outro agrupamento ou para o outro pilar. O reordenar permite-me, por exemplo, selecionar este agrupamento, selecionar esta linha, ou neste caso esta linha que está aqui, e trocar a orientação que nós tínhamos aqui, ou seja, primeiro temos este pilar e depois este agrupamento. Se quisesse voltar novamente a alterar, bastaria fazer assim. O editar seria editar a geometria, ou seja, em geometria, que até agora tivemos no separador agrupamentos, ou neste menu agrupamentos. No menu geometria podemos, num determinado pilar e num determinado grupo, fazer as alterações à secção diretamente no quadro de pilares, que depois se irá repercutir, claro, na própria obra, que deveríamos efetivamente depois mandar calcular, mas poderemos fazer isso aqui. Relativamente à armadura longitudinal, nós podemos editar a armadura longitudinal também diretamente sobre o quadro de pilares, ou seja, podemos chegar aqui neste agrupamento e fazer uma alteração à armadura e depois verificar se essa alteração à armadura cumpre ou não. Poderíamos inserir armaduras. Poderíamos editar as emendas e amarrações. Ou seja, seria um pouco semelhante ao que eu fiz anteriormente na edição sobre a tabela, mas aqui nós podemos dividir e fazer efetivamente o corte da armadura onde pretendermos. Ou seja, temos ali a medida, dizemos qual é o deslocamento que nós queremos, distância desde a face inferior ou a meia altura, distância desde a face superior da laje superior, e a partir daí queremos cortar todos os varões e fazíamos então um corte nesta armadura. Aqui a meio vão. E, neste caso, também apagar um tramo de armadura longitudinal. No menu armadura transversal, da mesma forma, num determinado pilar, poderíamos fazer as alterações à armadura transversal, como podíamos fazer também na edição sobre a tabela. Podíamos inserir armaduras transversais e temos então aqui esta opção de zonas de densificação. Ou seja, eu poderia chegar aqui ao piso 3, aqui deste agrupamento P2, P3, P4, P6, P8 e P13. Tenho aqui a armadura transversal que este pilar tem e poderia então dividir isto. Ou seja, por exemplo, vou fazer aqui uma divisão em que tinha ali um deslocamento, vamos supor, de 50 cm, em que eu no tramo inferior quero uma separação de estribos de 10 cm. Vou dar outro, aliás, peço desculpa, não, aqui. Vou dividir, temos aqui uma distância de 50 cm e no tramo superior do meu corte é que eu vou querer uma separação de 10 cm e depois vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar ali um deslocamento também de 50 cm e no tramo inferior do meu corte eu vou querer uma separação a 10. Ou seja, basicamente o que eu estou aqui a fazer é fazer
com que a armadura deste tramo aqui esteja espaçada a 10 cm, deste tramo aqui esteja espaçada a 10 cm e ele aqui no meio continua aqui a 15 cm. Ou seja, nós vemos aqui que já temos uma representação diferente, 9, 8.2, 6.5. Se eu fosse aqui à edição sobre a tabela, e permisso aqui sobre mostrar zonas de densificação, basicamente o que o programa vai fazer aqui na edição sobre a tabela é que permite-me então mostrar que eu tenho separações diferentes a determinadas cotas. Ou seja, relativamente às opções de armadura transversal, temos então a possibilidade de poder modificar as zonas de densificação e colocar estribos com espaçamentos menores, no caso queremos fazer o reforço pilar junto aos apoios, que normalmente é onde vamos ter o maior problema de esforço transverso, neste caso fazer um reforço, uma disposição da armadura um bocadinho diferente, para fazer face a alguma situação relativamente ao sismo que iremos colocar. Relativamente a rearmar agrupamento, nós podemos premir no agrupamento e rearmar este agrupamento, ou seja, basicamente o que o programa vai fazer é voltar a colocar a armadura que o pilar ou os pilares tinham após o cálculo, e como podem ver, por exemplo, este pilar voltou a aumentar a armadura. Rearmar todos era rearmar todos os pilares, verificação seria a verificação perdão, seria a verificação dos pilares, ou seja, no ponto onde eu pretendesse ver, por exemplo, e eu posso já agora ver a verificação. Podemos ver nesta obra, temos um pilar metálico com uma secção de betão e temos aqui a verificação deste pilar. Podem ver que temos um pilar tão armado com a armadura e o perfil metálico no seu interior e depois aqui a verificação com a listagem justificativa aos tais limites últimos deste pilar. De referir que, de momento, na versão D, esta verificação ainda está em inglês, num próximo patch este texto virá em português. Lá está, voltando a referir novamente a situação da versão que ainda está viva, digamos assim, irá sofrer bastantes melhorias. Depois, na vista 3D, podemos também ver aqui a vista 3D, então aqui do nosso pilar misto. E temos então aqui o nosso pilar de betão armado com uma secção metálica no seu interior e com a armadura. A armadura no arranque, basicamente será dizer ao programa se nós queremos ver a armadura no arranque ou não. Bom, então uma das novidades que vem então na versão 2016, patch D, será também esta edição sobre o quadro de pilares, que facilita efetivamente muito o arranjo de todos estes elementos, porque estamos então a fazer verificações, modificações, agrupamentos, igualação, inserir armaduras, cortes, edição de armadura transversal diretamente sobre o quadro de pilares, ou seja, facilita muito o arranjo destes elementos, efetivamente. Relativamente ao SIP 3D, eu vou aqui encerrar o SIPCAD. E já agora, relativamente também às novidades de SIPCAD, à implementação da norma betão Build Code Requirements, o ACI 318M11, e a implementação também da norma sísmica NEC SEDS 2014 Equador. Relativamente então ao SIP 3D, eu vou abrir aqui o SIP 3D. Nós temos também a possibilidade de colocar pilares e vigas de betão, ou seja, é uma das grandes novidades do SIP 3D, é a possibilidade de se poder introduzir, que antes já dava para se introduzir barras de betão, mas agora podemos colocar pilares e vigas de betão e o programa irá calcular a armadura desses elementos. É uma das grandes novidades do SIP 3D, iremos ver essa nova opção seguida. Eu vou criar aqui um arquivo novo.
exemplo, 2016, uma obra vazia. Primeira novidade do CIP 3D versão 2016 será esta janela dos dados de obra, em que se refez o assistente inicial das obras do CIP 3D para esta janela, ou seja, agregaram-se todas aqui as opções nesta janela. Ou seja, nós aqui podemos modificar todos os dados relativamente ao aço laminado, ao aço informado, relativamente ao betão, e de referir aqui uma situação. Nós aqui estamos a falar de perfil. Este será a classe de betão para as barras de betão, para o cálculo de esforços das barras de betão. Este lado daqui, betão armado, será então qual é que é a classe de betão para os elementos de pilar e para os elementos de vigas e o cálculo das armaduras desses respectivos elementos. Ou seja, aqui será para barras de betão para o cálculo de esforço, aqui será para o cálculo das armaduras de pilares e de vigas de betão armado. As ações, estados limites, ações adicionais, fundação, processo construtivo, todas estas opções já existiam na versão anterior. Agora, nesta versão, fica tudo organizado desta forma. Temos aqui as opções de pilares, em que basicamente também temos aqui uma transposição das opções que existiam do CIPCAD para o CIP 3D, ou seja, as tabelas de armadura, dimensionamento e verificação, as disposições de armadura, de esforços, o mesmo acontece para as vigas, ou seja, as opções de vigas. Tudo isto existia no CIPCAD, passa a existir agora também no CIP 3D, relativamente também à fundação, ou seja, opções e tabelas de armadura, e também temos a possibilidade de alterar aqui ligações materiais, as placas de amarração e opções de parafusos pré-esforçados, que já existia também na versão anterior. Tudo fica disponível aqui. A tensão admissível do terreno poderemos colocá-lo aqui, o ambiente das vigas, qual classe de exposição, etc. Todas as opções antes da introdução dos elementos podemos fazê-la aqui. Eu vou terminar e vou passar a mostrar comandos novos. Ou seja, o menu obra sofreu aqui alterações, ou seja, passamos a ter dois novos comandos. Ou seja, dados de obra será voltar novamente à janela que mostrei anteriormente, ou seja, onde podemos fazer aqui todas as alterações. Ou seja, a nível da organização fica muito melhor. E temos também as unidades de cotagem. Unidades de cotagem podemos alterar dimensões, armaduras e comprimentos, como é que queremos ver, metros, centímetros, milímetros, como é que vamos trabalhar. Surgiu um menu novo, que é o menu ferramentas, ou seja, este menu ferramentas, questão de coerência, colocaram-se várias opções que existiam dentro do menu obra para este novo menu ferramenta, ou seja, também de uma forma de se organizar todas estas opções, criou-se então este novo menu, em que temos então a gestão de layers, o mover elementos, copiar elementos, etc. Tudo que existia que estava no menu obra passa para o menu ferramentas, para o novo menu ferramentas. E surge também uma nova opção, que é a listagem de etiquetas de vigas, que é esta listagem que estará aqui. Neste momento ainda está a cinza, porque não temos elementos de vigas introduzidos e calculados. Relativamente ao menu planos, no menu planos surgem também dois novos comandos, o comando níveis e o comando grelha. O comando níveis permite-me criar níveis no CIP 3D. Isto será um pouco à semelhança dos grupos no CIPCAD. É basicamente a mesma coisa. Em que nós podemos criar os grupos, os níveis que pretendermos, ou seja, qual é a referência que eu pretendo e qual é a cota absoluta que eles vão ter. Mas também posso usar aqui este comando gerar níveis. E neste gerar níveis, por exemplo, podemos colocar o prefixo que eu pretender, nível, ou piso, ou plano, ou grupo, o número de níveis que eu vou querer inserir, eu vou colocar, por exemplo, 5, e qual é a cota inicial e qual é que é a separação que esses níveis vão ter. Ao fazer aceitar, temos então nível 0, 1, 2, 3, 4 e a cota absoluta que temos em cada um desses níveis. Ao fazer aceitar, temos então
apresentado aqui no programa os nossos 5 níveis. De referir que a criação de níveis é obrigatório para a introdução de pilares no CIP 3D. Ou seja, se nós vamos querer calcular pilares de betão armado, é obrigatório criarem-se níveis. No caso das vigas de betão armado, não é obrigatório criarem-se níveis. Relativamente à outra opção que existia aqui em planos, ou seja, a grelha, nós na grelha podemos criar grelhas etiquetadas na direção X e na direção Y, ou seja, em que eu poderia criar várias linhas, seria um pouco quase linhas de referência, em que eu poderia definir qual era a coordenada, qual era a etiqueta que eu queria que tivesse essa linha, qual é a posição da etiqueta. O mesmo poderia fazer na direção Y ou então usar o comando de geração de linhas de grelha. Ou seja, neste caso, nós poderíamos colocar aqui na direção X 3 linhas, na direção Y 3 linhas, uma separação de 5 metros entre essas linhas e relativamente às etiquetas, ou seja, o fixo eu vou deixar A na etiqueta inicial Y vou deixar 1, posição da etiqueta origem, faço aceitar e o programa cria-me as minhas 3 linhas em cada uma das direções. Ao aceitar, eu vou criar então uma grelha de 3x3 que me vai facilitar a introdução depois de pilares e os restantes elementos de barras, vigas, etc. Ou seja, com estes comandos níveis nós criamos os níveis e depois com o comando grelha podemos criar então a grelha onde nós vamos trabalhar, que não ficamos cingidos a esta grelha. Depois podemos colocar muitos mais elementos para além disto. Relativamente ao menu barra. No menu barra, com o comando nova, ou seja, barra nova, e ao oprimirmos aqui na seleção das nossas características da barra, este menu foi alterado também um pouco. Ou seja, nós agora podemos selecionar por tipo de elemento estrutural. Ou seja, se nós queremos um elemento genérico, que era o que já existia na versão anterior, em que tínhamos seleções de perfis de betão de aço laminado, perfil soldado de chapas de aço laminado, formado, perfis de madeira, alumínio, secções especial de alumínio, barras de betão e o perfil genérico, ou seja, nós damos as características do perfil e calculamos esforços. Temos também, e continuamos a ter a possibilidade de colocar o tirante, no caso das diagonais das Cruzes de Santo André, e surge então destes 2 novas opções, que é o pilar de betão armado, neste caso, pilar metálico, e a secção mista, ou seja, é igual, da mesma forma que existe esta opção no CIPCAD, passa a existir também no CIP 3D, e também a possibilidade de colocação de vigas, e temos aqui também transposto as opções que tínhamos já no CIPCAD aqui para o CIP 3D. Ou seja, relativamente à barra nova, agora isto fica tudo seccionado por tipo de elemento estrutural. Genérico, tirante, pilar e viga. Relativamente aqui ao plano, a barra, temos também outros comandos. Outro comando novo, que é o novo pilar, ou seja, no novo pilar eu posso inserir rapidamente os pilares relativamente a esta grelha que eu introduzi. Nós podemos dizer qual é que é o nível final e o nível inicial desse pilar, qual é que é a referência que ele tem, qual a sua secção. Eu vou manter aqui 30 por 30, mas permitindo podemos fazer as alterações e qual é que é o seu ponto fixo. A partir destas definições, basta-me imprimir nestes nós, ou seja, que são definidos pela nossa grelha, eu posso, de uma forma rápida, introduzir os pilares que a minha obra irá ter. Okay? Relativamente à introdução de vigas, eu vou aqui a barra, nova viga. Se permisse, nesta opção, poderia então fazer as alterações à viga que eu vou introduzir. Eu vou manter aqui, por exemplo, a viga 30, uma viga de 30 por 30, senão podemos fazer aqui alterações à sua altura. E vou introduzir vigas. E vou demonstrar como é que se pode introduzir vigas de betão armado agora no CIP 3D. Ou seja, eu vou fazer uma introdução de viga primeiro assim. Ou seja, eu vou permitir deste pilar a este pilar, cancelo a introdução, vou
oprimir deste pilar a este pilar e termina a introdução. De referir que, por defeito, nas vigas de betão armado, o ponto fixo, digamos assim, da viga, será no seu eixo e no topo. O que quer dizer que esta viga irá crescer sempre para baixo do nível que nós criamos no programa. Ou seja, eu criei uma viga daqui a aqui, terminei. Criei outra viga daqui a aqui e terminei. Em barra surge também novos comandos para além destes que estão aqui, que serão edição de vigas. Na edição de vigas, e irei depois falar disto mais à frente, nós podemos ver aqui edição de referências de vigas contínuas. Se fizer um pouco de zoom, nós vemos que temos aqui o pórtico 1 e temos aqui o pórtico 2. Isto quer dizer que, ao introduzir esta viga e depois esta viga, não vai haver continuidade da armadura. Este será um pórtico, este será outro pórtico, ou seja, não há continuidade da armadura deste pórtico para este pórtico. Eu, para alterar isso, posso usar este comando criar viga contínua, em que eu vou selecionar esta viga e vou selecionar esta viga. Clico com o botão direito do rato e passou a ser tudo um pórtico 1. Ou seja, a partir de agora nós temos duas vigas e a armadura contínua entre estas duas vigas. No entanto, se voltasse ao comando barras nova viga e introduzisse uma viga deste nó a este nó, o que é que aconteceria? Aqui nós estávamos a definir que esta era uma viga contínua, ou seja, que o pilar seria interceptado pela nossa viga, ou seja, não iria haver continuidade da armadura deste pilar para este pilar. Isso não teria a ser correto. O que é que eu tinha que fazer nesta situação? Neste caso, eu tinha que vir a barra, criar peça, oprimia neste nó e neste nó, ou seja, basicamente eu vou desfazer esta peça contínua, ou seja, de eu deixar com que ela seja a negrito, deseja criar a peça, digo que sim, e agora voltava novamente ao mesmo comando, barra, edição de vigas, viga contínua, e premia nesta viga, e agora temos ali o nosso pórtico 2. Estas são as duas formas de se criarem vigas contínuas no programa, porque senão o programa vai criando pórticos à medida que nós vamos introduzindo as barras. E isso vai fazer com que haja interrupções constantes de armadura e na própria edição da armadura não seja uma edição de um pórtico contínuo. Relativamente a outros comandos novos também. Aqui no menu janela, abrir nova, nós temos vistas novas no SIP 3D. Nós agora podemos ter vistas por níveis e vistas por alçados paralelos às linhas de grelha X ou Y. No caso da vista 3D por níveis, se eu aceitar, nós podemos agora, também um pouco à semelhança do que existe no SIPCAD, ir subindo e descendo de nível. E ali nós estamos no nível 2, nível 3, e aqui podemos descer de nível. Se chegarmos ao nível 1, temos então já as duas vigas que introduzimos. Ao oprimir aqui, podemos dizer diretamente a que nível é que queremos ver. E esta vista onde eu deixar agora vai estar disponível nos desenhos. Outra vista nova será, por exemplo, uma vista 2D de um alçado paralelo às linhas de grelha X. Neste caso, nós podemos ir visualizando a estrutura pelas linhas de grelha que foram definidas. Neste caso estamos no alçado C, é o alçado onde eu tenho a introdução da minha viga. Da mesma forma podemos modificar aqui ir diretamente para a etiqueta A, B ou C. E novamente, na vista onde eu deixar, ela será também considerada nos próprios desenhos. Eu vou voltar aqui à vista 3D. E como podem ver, temos então aqui já as duas vistas que eu criei. Vou terminar aqui a introdução destes dados, ou seja, vou aqui ao menu ferramentas, copiar elementos, por exemplo, vou copiar aqui barras, vou copiar estas duas barras, e vou copiar daqui para aqui e para ali, vou copiar estas duas barras, e agora da mesma forma vou copiar estes pórticos e vou copiá-los para o piso de cima, e para este piso também.
temos então as nossas vigas introduzidas. Vou também aproveitar e definir os nós de vinculação exterior que tenho na minha estrutura. Bom, então, com o comando grelhas e com o comando níveis, de uma forma rápida com os níveis, consigo introduzir os pilares logo do piso 0 até ao piso 4, neste caso nível 0 até ao nível 4. Posso fazer a introdução das minhas vigas, definir que são pórticos contínuos, copiar e depois copiar pelos pisos de cima. Rapidamente fazemos a introdução destes elementos. Relativamente a outros comandos novos, barra edição de vigas. No comando de edição de vigas, este já tinha mostrado, ou seja, criar uma viga contínua, permite-me criar uma viga contínua por estar a introduzir as vigas em partes, depois criar uma viga contínua para o facto, depois da edição da armadura, ser uma armadura de viga contínua, de várias vigas. Temos a possibilidade de editar os nós, ou seja, eu poderia editar este nó que está aqui e a partir daqui ou defino que é um tipo de nó determinado pelo programa, automaticamente, ou posso forçar um tipo de nó para esta viga tão armado, se é um pilar contínuo, se é um pilar na última planta, se é uma transição entre pilares, se é um pilar apoiado, um apoio em viga, uma consola, ou posso forçar uma opção destas, ou então posso definir o tipo de nó definido pelo programa. Posso editar também as lajes adjacentes, ou seja, isto está tudo introduzido como uma viga isolada, mas neste caso nós podemos selecionar e dizer que temos lajes niveladas. Vou só referir aqui um ponto. Estas opções que estão aqui servirão depois para a representação dos desenhos da armadura da viga, dizermos, ou seja, no corte da viga se aparece a referência à laje ou não. E no caso de eu ter considerado vigas rasas, ao considerar aqui uma laje, ela automaticamente vai assumir a altura que eu definir de laje aqui. Mas para o cálculo será indiferente, ou seja, neste caso será qual a referência que nós vamos colocar aqui de lajes adjacentes à viga para poder sair no corte da viga nos desenhos. E depois também temos lajes com desníveis, encontro de vigas inclinadas, encontro em beiral de cobertura inclinada. Editar armaduras irei mostrar seguidamente. Atribuir armaduras será atribuir uma armadura que existe nesta viga para outra viga semelhante. Bloquear será bloquear a armadura da viga. Se no caso eu querer fazer alterações e voltar a calcular sem que a armadura da viga seja alterada, desbloquear é desbloquear a armadura que eu bloqueei. Editar a referência de vigas se eu pretender, alterar a referência da viga e chamar, por exemplo, tipo 1, viga tipo 2, alterar a referência da própria viga e editar a referência das vigas contínuas, para além de podermos editar, se eu pretender modificar o nome deste pórtico, de chamar pórtico, vamos chamar outra referência qualquer. Relativamente mais comandos que existirão aqui também para vigas. Nós podemos editar o ambiente de uma viga, ou seja, permitindo aqui, eu posso definir que esta viga tenha uma classe de exposição diferente, esta viga só. Podemos também, e outro comando novo, que é flecha limite de vigas de normal, neste caso nós podemos imprimir aqui e fazer as alterações, ou seja, usamos os dados gerais da obra, ou então fazemos a opção de dados definidos da biblioteca, onde eu posso criar aqui condições novas, etc. Podemos definir condições específicas para a verificação da flecha numa determinada viga. Relativamente à edição de pilares, nós também tínhamos aqui, que é outro comando também novo, edição de pilares. Temos aqui a possibilidade de criar pilares contínuos. Neste caso não será necessário, porque eu introduzi o comando barras introduzir novo pilar, ou seja, automaticamente o programa coloca-me um pilar contínuo, com a armadura contínua. Editar a altura da laje. Nós poderíamos pôr isto determinado pelo programa, que é o que está por defeito, ou atribuir manualmente, ou seja, de qualquer forma nós aqui já temos 30 cm porque colocamos uma viga de 30 cm de altura, ele vai determinar isso de forma automática, mas podemos forçar outra medida. Editar armaduras é editar as armaduras após o cálculo. Bloquear e desbloquear são as mesmas opções que existem para as vigas, mas relativamente à armadura dos pilares. Editar referência é editar a referência do pilar, chamar outro referência qualquer, e há aqui um comando novo muito interessante, que é o numerar. O numerar, se repararem, eu tenho pilar P1, P2,
P3, ali P4, P5, P6. Se eu quisesse a minha referência sempre nesta orientação, que é o mais comum, eu posso fazê-lo com o comando numerar, ou seja, em que os pilares serão numerados da menor à maior coordenada y e com igualdade de coordenada y da menor à maior coordenada x. Vou começar com a referência inicial P1, faço aceitar e o programa renomeia-me os pilares todos de forma ordenada, ou seja, pilar P1, P2, P3 e agora aquele ali já seria o P4, o P5, o P6 e por aqui fora até terminarmos no P9. Ou seja, este comando será um pouco semelhante ao que existe no CIPCAD, mas no CIPCAD nós vamos para mim de pilar a pilar. Este comando ele faz esta referência, esta modificação de referências de forma automática. Vou então, por exemplo, a barra descrever, que também muda de nome. Agora passa a se chamar descrever, antes era escrever perfil, agora passa a ser só descrever, em que poderíamos, por exemplo, imprimir neste pilar. Vamos colocar aqui um pilar metálico, por exemplo, tínhamos aqui uma secção mista, em que punhamos aqui um pilar de tom armado, 30 por 30, em que eu vou buscar aqui um IPE 160, por exemplo. E para este pilar que temos aqui, eu colocarei aqui também uma secção mista. Vamos colocar aqui um tubo retangular de chapas de aço laminado, em que vou criar aqui uma secção nova. Vamos manter assim, vamos por aqui, chama-se 310. Vamos por aqui, chapa de aço. Vou dizer ao programa que eu quero que ele calcule a armadura e depois, como tinha referido anteriormente, nós também podemos colocar aqui um perfil metálico embed no interior desta secção, se for necessário, mas neste caso não será necessário. E olhando aqui à vista 3D da nossa estrutura, vou mostrar então aqui as alterações que eu fiz. A edição deste pilar para a colocação de um pilar que era de tom armado para um pilar misto, tom armado com um perfil laminado no seu interior, e este perfil que está aqui será um perfil de tom armado, mas com uma chapa de aço no seu redor. Vou abrir a obra calculada, uma obra calculada para mostrar novas opções. Aqui. Por exemplo, nós aqui em cálculo, aliás, em barra edição de vigas, temos aqui editar as armaduras. Podemos então ir a este pórtico e fazer as alterações à armadura exatamente da mesma forma como faríamos no CIPCAD, ou seja, está, o CIP 3D nesta versão passa a calcular as armaduras. O mesmo acontece para barra edição de pilares, edição de armaduras e editar a armadura de um pilar. E da mesma forma como acontece no CIPCAD, no CIP 3D temos também as mesmas formas de edição, ou seja, a tabela e o quadro de pilares, tudo passa a estar disponível aqui. Ou seja, temos então a armadura que foi calculada neste pilar, temos a armadura que foi calculada para este pilar e da mesma forma também temos a possibilidade de fazer uma edição sobre o quadro de pilares. O programa só está a fazer a verificação dos elementos do quadro e aqui temos o nosso quadro de pilares. Relativamente a desenhos,
Temos também desenhos novos. Ao inserir-se no programa opções novas, temos desenhos novos. Neste caso, desenhos de quadros de pilares, premização de pilares e premização de vigas. E, como tinha referido anteriormente, temos aqui as vistas 2D das plantas, que vêm dos nossos níveis, e dos alçados, que vêm das linhas de grelha. Relativamente às ligações, na versão 2016, referindo que o próprio cálculo das ligações passa também para o menu cálculo, uma questão de coerência também, mas na janela, no menu de ligações, editando uma ligação parafusada, por exemplo, neste caso, surgem aqui novas alterações ao comando de ligações, ou seja, nós podemos editar agora as soldaduras e dizer qual é o tipo de soldadura que temos, se é de ângulo, se é de tração completa visual simples ou tração completa visual duplo. Podemos fazer alterações ao tipo de soldadura e verificar as nossas alterações. E surge também uma opção nova, que é o facto de se poder eliminar os rigidificadores e verificar se, eliminando os rigidificadores, a ligação continua a verificar ou não. Ou seja, se voltarmos aqui à verificação, se for possível, e podemos ver que pelas verificações está tudo bem, mas é possível fazer a verificação sem rigidificadores. Obviamente que se nós mandarmos calcular novamente a obra ou se dimensionarmos a ligação, automaticamente o programa vai calcular sempre por defeito os rigidificadores. É possível, efetivamente, eliminar esses rigidificadores e verificar se eles continuam a cumprir ou não. E, basicamente, a nível de melhorias da versão 2016 para o SIP CAD e para o SIP 3D, serão estas. Eu vou encerrar. Relativamente ao SIP CAD Map, surge aqui uma alteração ou uma nova opção, que é a nível de instalação dos sistemas de caudal de refrigerante variável, as unidades de ar-condicionado, juntam-se aos que já existia, que era a Daikin, Mitsubishi Heavy Industries e a Mitsubishi Electric, juntam-se também agora, junta-se a equipamentos da Toshiba. Ou seja, nós podemos calcular as redes de ar-condicionado com estes equipamentos da Toshiba. Relativamente ao Arquimedes, surge uma opção nova, que é relativamente à medição sobre o DXF-DWG. Por exemplo, relativamente aqui a uma medição, se nós fizermos uma medição sobre um fecheiro de arquitetura, uma medição, vamos supor, de superfície vertical, e eu vou fazer aqui uma medição daqui a aqui, e sendo que a medição que eu estou a fazer tem uma altura de 3 metros, eu consigo visualizar qual o comprimento linear que tive, que medi, vírgula, 3 metros de altura. Surge então aqui outro comando novo que me permite atribuir alturas. Ou seja, eu poderia imprimir neste botão que está aqui, atribuir altura, fazer uma alteração de altura, por exemplo, para 3,20 m, 3,30 m, e ao imprimir sobre a minha medição, eu tenho alteração para 3,30 m. Ou seja, surge este comando novo que me permite, de forma rápida, atribuir alturas a medições já introduzidas, de superfície, neste caso. Eu vou aqui encerrar este orçamento. Relativamente à medição de modelos Revit, eu tenho aqui também outro orçamento já introduzido. E neste caso, se formos aqui a interligação entre o Revit e o Arquimedes, existe, por exemplo, vamos aqui a vãos. Temos então, para portas, por exemplo, uma combinação de unidades, ou seja, existe já a unidade de medição, UD, para medições sobre o Revit. É possível, também, nesta versão,
criar novas hipóteses de novos parâmetros para se obter medição. Ou seja, nós podemos criar novos parâmetros. Isto não era possível atualmente, neste momento é possível, incluindo também, então, unidade de medição, unidade. Relativamente ao controle das alterações, existem também melhorias no sistema, ou seja, por exemplo, nós temos uma obra que tenho aqui no Revit, em que neste momento esta obra está interligada com o orçamento que eu tenho aberto e a partir daqui eu posso fazer alterações. Ou seja, eu nesta obra, eu vou fazer aqui um pouco de zoom, vou inserir uma porta nesta obra. E te referir novamente que este orçamento que eu estou aberto está linkado, ou seja, está, perdão, está linkado com esta obra do Revit. Eu vou inserir então aqui uma porta. Também no Revit vai então fazer a inserção da porta. Termina a introdução e aqui no menu Add-ins tem aqui o separador, então a opção SIP, e aqui na opção SIP eu vou vincular a obra com Arquimedes. O Revit vai então recolher a informação deste modelo. E vou atualizar no Arquimedes as alterações efetuadas em Revit. De referir que nós neste momento temos uma porta interior cega, uma unidade. Ou seja, vou atualizar estas operações. E o que acontece aqui também nesta versão, até a versão D, é o facto de se verem as modificações que há entre os modelos. Ou seja, eu posso ver que a nível de portas, neste caso estamos a falar de porta interior, há aqui alterações. E eu posso ver que há o acrescente de uma porta. Há também modificações, e por isso é que me aparece aqui o símbolo de igual contraste, ou seja, há diferenças entre o meu orçamento do Arquimedes e as alterações que houve no Revit. E no caso das paredes também, há alterações, porque nós ao introduzirmos uma porta estamos a retirar medições desta parede. E ao fazermos editar, temos então aqui a referência e as alterações que há entre o valor prévio e o valor atualizado. Ao fazer aceitar, ou seja, estou a aceitar a atualização da medição, eu poderia agora e ver que aqui no caso dos... Vamos só deixar o programa atualizar. Nós tínhamos aqui também em vãos, neste caso as portas interiores. Passamos então aqui a ter duas portas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma extração de medições. Ou seja, eu vou voltar a extrair as medições do modelo Revit para o Arquimedes. Aqui o programa só me está a avisar relativamente às cópias. Estão a ver com as cópias de segurança. E passaria então agora a ter ali duas portas. Bom, ou seja, de uma forma rápida e podendo visualizar na própria janela quais são as alterações que são feitas, nós podemos então realizar modificações entre o fecheiro do Revit e voltar a linkar e alterar, buscar toda essa informação do modelo do Revit e atualizar o nosso orçamento do Arquimedes.
Há também agora a possibilidade da importação de subcategorias do modelo Revit. Com isto eu quero dizer, por exemplo, aqui, ou seja, as wall sweeps, ou seja, basicamente serão neste nosso modelo sancas ou rodapés ou algo do género, ou seja, voltando aqui ao Revit e voltando aqui ao 3D, estamos a falar deste tipo de elemento, ou seja, há a possibilidade então agora do programa importar essas subcategorias, que é o que está referenciado aqui, e obviamente podendo importar essas subcategorias também faz a medição dessas próprias subcategorias, ou seja, que é a medição por moldura, é uma das novidades que também surge na versão 2016. Relativamente aos materiais, esta minha obra exemplo efetivamente não tem, mas a partir da versão 2016 o programa passa a poder importar do Revit materiais da classe pintura. Okay? Nós já temos aqui várias situações, argamassas, pedras diversas, madeiras, argamassas, etc. Há a possibilidade agora também o programa importar pintura. Houve também uma melhoria nos estados das medições e no processo das atribuições dos artigos, ou seja, nós, e pronto, quando estamos a tratar de um orçamento muito grande, há aqui vários ícones que ficam referenciados ou não, consoante eu aceitei as medições ou não. Ou seja, medição de portas, temos tudo com ponto de exclamação, aqui fachadas também. Isto tudo depende do facto de eu aceitar essas medições ou não. Ou seja, se eu aceitar as medições que foram feitas e que são a ser exportadas para o Arquimedes, eu posso marcar todas as combinações automaticamente como verificadas, ou marcar as combinações atribuídas automaticamente como verificadas, ou marcar as combinações como não verificadas. Se eu marcar como verificado e aplica todos os elementos, eu estou a verificar que as medições que estou a importar do Revit são mesmo essas, estão corretas, eu já as reverifiquei, e então vou verificar e colocar um visto neste campo. Ou seja, há uma melhoria destas referências em que nós podemos ver melhor aqui, ou seja, uma cruz é quando não há artigo atribuído à entidade do Revit, ponto de exclamação, há um artigo ou um material por atribuir à entidade de Revit, e já quando já existe atribuição de artigos, quando não há parâmetros de medição temos uma cruz, quando tem parâmetros, mas sem combinação de parâmetros para a unidade de medida, vem uma exclamação. Combinação de parâmetros disponível e combinação de parâmetros predefinida, que é a importação automática, fica definida com os pontos de exclamação a cor azul e roxa, e quando é verificada por nós, tens então o visto verde com a verificada ou validada. Ou seja, isto é muito útil no caso de termos orçamentos muito grandes, e à medida que vamos verificando, vamos confirmando as nossas medições, vamos colocando o visto. Há uma atualização também relativamente ao plano, ou seja, na versão 2016 o Arquimedes foi atualizado de forma a importar as medições do Allplan proveniente da nova versão Allplan 2016 64 bits. Existe também a possibilidade de eu fazer filtros por medições, ou seja, nesta opção que está aqui ainda na ligação com o Revit, podemos fazer filtros de medições em que podemos dizer ao programa o que é que eu quero ver, ok? Ou o que é que eu vou querer importar, relativamente à categoria, à fase criada, à fase demolida e ao nível, de forma a também simplificar aqui o processo de importação, porque se temos a importar muita informação também se torna muito complexo estar a trabalhar tudo ao mesmo tempo, então podemos filtrar essa informação. Podemos também aqui fazer filtros nas medições, ou seja, poder, para uma determinada medição, criar um novo filtro de medição e dizer filtrar por área, altura, área útil, etc. E qual a condição que eu quero e o valor. E o programa vai-me eliminar desta tabela todas as medições com a condição que eu defini aqui. Ou seja, novamente para muitos elementos medidos, muitas medições, torna-se muito prático também trabalhar-se com filtros de medição, que assim vamos só poder visualizar informação de forma mais comprimida. Relativamente às opções de projeto, neste botão aqui podemos então ver o estado de importação dos elementos do Revit,
em que podemos então ir visualizando o que é que veio importado a nível de elementos do Revit, nível de categorias, informação geral, materiais, compartimentos, etc. E surge também opções de desenho, em que estas opções de desenho, isto permite, por exemplo, no mesma obra do Revit, nós linkarmos com Arquimedes e orçamentar obras com distintas opções do mesmo modelo. Ou seja, a nível, por exemplo, do mobiliário e a nível, por exemplo, de disposição de vãos. Isto é uma opção que se pode criar no próprio Revit, em que no mesmo modelo nós podemos ter várias disposições de vãos diferentes, várias opções de mobiliários diferentes, e à medida que vamos escolhendo estas opções, ou seja, modificações que fizemos ao nosso ficheiro do Revit, nós vamos poder, dentro do Arquimedes, também optar qual é que é a opção de projeto que nós vamos querer orçamentar. Isto é no caso, num caso muito simples, nós temos um modelo de uma habitação em que temos, por exemplo, duas opções de envidraçados. Envidraçados de um tipo ou envidraçados de outro tipo, em que são propostas, ou seja, ou vamos usar envidraçados assim, ou vamos usar envidraçados com outra configuração que vão ter custos diferentes. O mesmo se pode aplicar, lá está, por exemplo, aos mobiliários. Temos um mobiliário de uma forma ou um mobiliário de outra marca, tudo criado no mesmo modelo do Revit, em que depois podemos linkar com o Arquimedes e dentro do Arquimedes optar ou por a primeira opção ou pela segunda opção, e na exportação das medições vai-se tomar em conta a primeira ou a segunda opção. Basicamente é termos o mesmo modelo com opções, opções de materiais, opções de vãos diferentes para o mesmo modelo, que efetivamente vão ter custos diferentes. Finalmente, a nível de gerador de preços, na versão 2016, inclui-se também o gerador de preços para a Bolívia. Neste caso já será o 24º país incluído no gerador de preços, e também, efetivamente, uma atualização dos preços de todos os geradores de preços. Bom, e sendo assim, eu dou por terminada a apresentação das novidades da versão 2016.